Ai, meus amados, é bênção. Abrir a palavra de Deus, abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 19. Deixa sua Bíblia aberta aí, Lucas capítulo 19, versículo 1 em diante, ok? Lucas 19, versículo 1 em diante. Deixa a Bíblia aberta. E eu gostaria de convidar você para cantar aquela música comigo aí agora, que fala bem assim, ó. Bem junto a Cristo, eu quero estar. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz, pois teu amor divinal satisfaz, pois teu amor divinal satisfaz. Segunda estrofe, consegue? Não trago nada mas ao Senhor, só este meu coração pecador, mas te suplico em contrição, Salvador, dá-me paz e perdão. Ó Salvador, dá-me paz e perdão. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, resolvo restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Essa história é uma história maravilhosa da palavra de Deus, dentre várias histórias. Eu fico imaginando se eu vivesse nos tempos bíblicos. Eu queria estar perto de Pedro para ver as aventuras daquele rapaz. Se eu vivesse nos tempos bíblicos, eu gostaria de ter visto essa cena que acabamos de ler agora. Zaqueu, baixinho. Se eu fosse dos tempos bíblicos, eu com certeza gostaria muito de ver Jesus andando sobre as águas, ressuscitando o Lázaro, fazendo multiplicação de pães. E se eu voltasse um pouquinho antes, nos tempos bíblicos, eu gostaria com certeza de ver Davi, aquele pequenininho, mas valente, pequena em estatura, mas enorme no poder de Deus. E esse momento, a Bíblia conta para a gente da história de um homem chamado Zaqueu. Quem era Zaqueu?
A Bíblia fala para a gente que Zaqueu ele era maioral do que mesmo, queridos? Dos publicanos. Zaqueu não era qualquer um, ele era cobrador de impostos, mas ele era o maioral, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Talvez ele que organizava todos os coletores de impostos, talvez ele era o responsável direto do Império Romano para com os cobradores de impostos daquela região. E a Bíblia fala para a gente que além dele ser maioral dos publicanos, a Bíblia também diz para a gente que Zaqueu ele era o que mesmo? Ele era rico. Outra informação, além de rico e além do maioral dos publicanos que a Bíblia nos dá, é que Zaqueu ele era também de pequena estatura. Então ele era um homem baixinho. E agora a Bíblia começa a descrever que na cidade em que Zaqueu morava, que era a cidade de Jericó, Jesus foi lá naquele lugar. É muito provável que Zaqueu já tinha ouvido falar várias vezes do que Jesus estava fazendo por onde passava. É muito provável que Zaqueu já conhecia a fama de Jesus, de que até um outro cobrador de impostos chamado Mateus já havia deixado a coletoria de impostos para seguir a Jesus. Zaqueu, ele tinha um costume que a Bíblia não mostra, mas por ser, ao decorrer da história, a gente entende que Zaqueu não tinha muitos amigos. Por quê? A Bíblia fala para a gente que Zaqueu ele era ladrão, né? Porque ele toma exatamente a sentença que um ladrão tomava nos tempos bíblicos. Eu restituo 4 vezes mais. Essa era a sentença de uma pessoa que roubava algo de alguém. Então, imagina se essa lei judaica dos tempos do Antigo Testamento, e que valia também no relato que nós estamos lendo, imagina se essa lei valesse aqui no Brasil hoje e fosse executada. Não seria bom? Porque imagina, a pessoa roubou R$100, ela tinha que devolver agora quanto? R$400. A pessoa que roubou lá o INSS, lá, 90, não sei quantos... a irmã já sabe ali de cor. Quanto mesmo, irmã? Não sei. 2 bi. Então, imagina, a quadrilha que roubou 2 bilhões, segundo a irmã ali, fonte, a nossa querida irmã, que eu não sei realmente os números, teria que devolver 4 vezes mais, ou seja, 8 bilhões, quase 9 bilhões de reais. Ninguém iria querer roubar no Brasil, concorda comigo ou não? Porque não valeria a pena. Mas nos tempos bíblicos era assim. E é por isso que Zaqueu fala, olha, eu vou devolver quantas vezes mesmo? 4 vezes mais, porque ele era ladrão, ele sabia disso. E olha que interessante, a Bíblia conta pra gente que, por ele ser ladrão, ele agora estava querendo ver Jesus. É provável que ele não tinha amigos para ir no dia de aniversário da sua filha de 15 anos. Porque se você fosse vizinho de Zaqueu, e Zaqueu te convidasse para a festa de 15 anos, talvez você também não iria, 15 anos da filha dele, né? Por quê? Óbvio, ele pode te cobrar mais um imposto, né, indevido. Talvez se ele te convidasse para comer um açaí, tomar um tambaqui, lá na sua casa, no domingo à tarde, né? Você falaria, não, eu também não vou, porque vai que eu chegue lá na hora da saída, ele me cobra imposto. Então deixa ele longe. É provável que Zaqueu, ao passar na rua do lado direito, as pessoas fugissem para o outro lado, para o lado esquerdo. E agora ele vai ao encontro de Jesus. Jesus está passando pela cidade de Jericó. E a Bíblia diz para a gente que ao ele passar pela cidade de Jericó, Zaqueu ele tem uma ideia maravilhosa. Eu vou subir na árvore e vou ver esse Jesus. Querido, Zaqueu, embora ele fosse um homem ladrão, ele imaginava que se ele visse Jesus, algo diferente e extraordinário poderia acontecer na vida dele. Ele acreditava que o fato de ver aquele homem, Jesus Cristo, poderia trazer alguma coisa boa para a vida dele. E é por isso que ele faz esse esforço
de ir agora na rua principal da cidade de Jericó, e ele sobe do galho e ele fica lá de cima olhando lá para baixo, e de repente ele vê aquela multidão se aproximando. Ele não conhecia ainda Jesus pessoalmente, e ele fica ali procurando ali de cima, quem é Jesus? E de repente a multidão para, uma pessoa para e a multidão toda para ao redor, e aquela pessoa que parou, em primeiro lugar, olha para cima e diz assim, ó, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou na sua casa. Você consegue entender agora, depois desse panorama aqui, que essa frase de Jesus, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou na sua casa, é uma frase impactante para Zaqueu? Provavelmente Zaqueu não recebia visitas de ninguém há muito tempo. E agora o mestre, grande mestre, Jesus Cristo, se propõe a ir na casa de Zaqueu. E o que prova isso, o fato de que Zaqueu provavelmente recebia poucas visitas, é que o que vem aqui escrito logo no versículo seguinte. Versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam dizendo que Jesus se hospedara com o homem pecador, ou seja, ninguém ia na casa de Zaqueu. E Jesus agora chega na casa de Zaqueu. E quando ele chega lá na casa de Zaqueu, Jesus poderia chegar e falar para Zaqueu, Zaqueu, eu sei que você é uma pessoa que não vale nada. Jesus poderia chegar na casa de Zaqueu e falar, Zaqueu, eu sei que você é uma pessoa que tem coragem de roubar aquele senhorzinho que talvez só tem um pouquinho de dinheiro para si e para sua família, e quem sabe estava faltando até para comprar o alimento do dia. Jesus poderia chegar para Zaqueu e falar, Zaqueu, olha, você é um cabra sem vergonha, você é um pecador miserável. E se Jesus falasse tudo isso para Zaqueu, Jesus estaria certo, é ou não é verdade? Mas Jesus chega na casa de Zaqueu e ele não fala nada. E se você reparar o relato bíblico, o versículo 8, a Bíblia conta para a gente que agora Jesus na casa de Zaqueu, quem quebra o silêncio é o próprio Zaqueu, dizendo, no versículo 8, entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ou seja, a presença de Jesus na vida e na casa daquele homem foi suficiente para transformar aquele homem de um ladrão para uma pessoa salva em Cristo Jesus. Jesus no versículo 9, ele responde a essa atitude de Zaqueu. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, louvado seja o nome de Deus. Meus amados, a atitude de Zaqueu fez com que a salvação fosse uma realidade na vida daquele homem e de sua família. Jesus, ele nunca chega na nossa vida, na nossa casa, apontando o dedo nos nossos olhos, no nosso rosto, dizendo, olha, você é isso, você é aquilo. Ele não precisa fazer isso, porque eu e você já sabemos o que nós somos de fato. Nós, mais do que ninguém, sabemos quem nós realmente somos. Quando ninguém está vendo, quando os nossos pensamentos estão ali trabalhando, nós é que sabemos. Eu fico imaginando se os nossos pensamentos fossem ouvidos pelas pessoas, que confusão seria. Porque quanta coisa ruim nós pensamos. Nós é que sabemos quem nós somos de fato. Mas tem um detalhe maior. Além de você saber quem você realmente é, Jesus, ele sabe que nós somos verdadeiros pecadores. E quer que eu te fale a verdade? Ele não espera muita coisa boa da gente não, sabia? Porque ele sabe quem nós somos. É por isso que Jesus chega na casa de Zaqueu e ele não fala nada. Jesus já sabia que aquele homem era pecador. Mas a presença de Jesus foi suficiente para tocar o coração de Zaqueu a tal ponto dele se levantar e falar, olha,
Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e quem eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Sabe o que eu quero falar para você hoje? É sobre salvação. Jesus disse para aquele homem: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amigos, deixa eu falar uma coisa para você. A missão de Jesus é salvar o pecador. O que Jesus ama fazer é salvar qualquer pecador. Quanto mais pecado você comete, mais salvação existe para você em nome de Jesus. É por isso que existe o texto bíblico que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Louvado seja o nome de Cristo, irmãos. Isso significa que não importa o quão pecador você seja, não importa o quão distante você tenha ido, a graça de Cristo sempre será suficiente para alcançar qualquer pecador. Louvado seja o nome de Deus. Porque se não fosse assim, nenhum de nós poderíamos ter o direito à salvação. Mas como acontece isso, pastor? Como é que é esse processo? Como acontece esse negócio de salvação? Então, a primeira coisa, você tem que entender que a salvação, ela está disponível para aquele que está perdido. Romanos capítulo 6, 3, 26 diz que todos pecaram e carecem do que mesmo? Da glória de Deus. Você é pecador, eu sou pecador, meu filho que nasceu agora tem 8 meses, ele já é um pecadorzinho. Embora não tenha cometido pecado ainda, consciente, mas já é um pecadorzinho, porque no sangue dele já está o DNA de pecado, meu e da minha esposa. 50% meu e 50% dele. Não tem jeito. Todos, a Bíblia diz, todos nós somos pecadores. Não é só Zaqueu que é pecador, eu sou pecador, você é pecador, então o que faremos então para ser salvos? Romanos 6, 23, coloca na tela aí, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Olha só que texto maravilhoso que Jesus apresenta para mim e para você nesta noite. Romanos 6, versículo 23, a Bíblia diz assim, ó: porque o salário do pecado é o que mesmo, queridos? É a morte. O que você e eu merecemos por sermos pecadores? Morte. Hoje a gente veio do caminho, irmão Evandro, e a gente lembrou de umas coisas que talvez não seja muito legal, mas para esse momento é interessante a gente falar. Durante o ministério, a gente passa por algumas situações ruins no ministério. E um dos velórios que eu fiz, que tocou no meu coração, foi da sua mãe. E eu estava falando com a minha esposa, falei, poxa amor, aquele velório tocou meu coração demais. Porque a gente viu ali toda a família, aquela matriarca ali no caixão, e a família inteira ali. E aquilo tocou demais no meu coração. Outra morte também que me espedaçou como pastor foi do irmão Marcos também, né, que morava aqui pertinho, jovem, né? Vocês acompanharam. E por último, infelizmente, há 4 meses atrás, tivemos que sepultar o meu sogro. Que momento triste. Até hoje, a gente ainda sofre, e eu acho que a gente vai sofrer ainda por muito, muito tempo. Sabe o que a morte é? É o salário do pecado. Mas pastor, então quer dizer que se o seu sogro morreu, se o irmão Marcos morreu, se a mãe do irmão Evandro morreu, é só porque eles são pecadores? A morte que a Bíblia está se referindo aqui nesse texto de Romanos 6, 23. Não é essa morte que nós dormimos, que é considerado pela Bíblia um sono. Essa morte que todos nós estamos sujeitos a passar, é considerada como um sono. E quando Jesus voltar, essas pessoas que morreram em Cristo serão ressuscitadas e morarão com Cristo para todo sempre. Porém, a morte que é o salário do pecado, queridos, é a morte eterna. Ou seja, eu, por ser pecador, eu merecia ter a morte eterna.
Aquela morte no juízo final, onde as pessoas que não aceitaram a Cristo vão morrer e nunca mais irão ter oportunidade de mais nada, de salvação, de ressurreição, nada. O salário do pecado é essa morte, mas o dom, o que é dom, queridos? O dom é um presente. É um presente que Deus dá para cada um de nós, imerecido, é um presente imerecido. O que nós não merecemos, Deus dá para a gente. É a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Então eu quero que você entenda hoje, nesse momento, em nome de Jesus, que você e eu somos pecadores. Vocês estão comigo nisso aqui? Zaqueu também era pecador. Porém, existe uma diferença. Quando você é um pecador longe de Deus, você merece morte eterna, você recebe morte eterna. Mas quando você é um pecador juntinho de Deus, Deus agora te dá aquilo que você não merece, que é o que mesmo? Vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pastor, então fala logo como é que acontece essa salvação. Vamos lá? Está preparado? Primeira coisa, a salvação tem a ver com Deus. A missão é de Deus. A missão de salvar o pecador começou com Deus. Você lembra quando Adão e Eva pecaram? A primeira vez que houve pecado no planeta Terra foi lá com Adão e Eva no Jardim do Éden. Tudo era perfeito, não tinha nada de errado. Adão e Eva comem do fruto proibido. E agora eles percebem que estavam nus e eles começam a procurar para se esconderem, que estavam envergonhados. E o que a Bíblia fala lá em Gênesis? Foi Adão e Eva que foi ao encontro de Deus para arrumar um jeito para resolver o problema do seu pecado? Não! A Bíblia diz muito claro que na viração do dia, Deus é que vai em busca de Adão e Eva e começa a andar pelo jardim dizendo: Adão, Eva, onde estão? Ou seja, queridos irmãos, no processo da salvação existem dois fatores interessantes. O primeiro, Deus vai em busca do pecador, louvado seja o nome do Senhor. Deus vai em busca de você, querido irmão. Deus vai em busca de você, querido internauta. Deus está indo em busca de cada um de nós todos os dias. Foi Deus que foi em busca de Zaqueu lá em Jericó. Não foi Zaqueu que foi ao encontro de Jesus. Foi Jesus que colocou na agenda dele: hoje vou passar em Jericó e vou salvar Zaqueu. Louvado seja o nome do Senhor. Foi Jesus que foi na sua casa e te convidou para vir aqui nessa igreja nessa noite. Foi Jesus que tocou no seu coração para você assistir essa mensagem aí. É sempre Ele. Deus vai em busca do pecador. Outra coisa que Deus faz para que eu e você tenhamos salvação, sabe o que Ele faz? Abra sua Bíblia, por favor, em 1 de Pedro. Agora eu quero que você vá comigo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Está lá no finalzinho da Bíblia. Olha só o que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz para a gente. Capítulo 2, versículo 24. Diz assim, ó, olha que texto lindo. Acharam aí? Diz assim, ó, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Amém, queridos? Então o que Deus faz também, além de ir ao encontro do pecador? Ele paga o preço do pecado. É isso. Ele carregou sobre o seu corpo, lá no madeiro, na cruz do Calvário, os nossos pecados, ou seja, o seu pecado, o meu pecado, Jesus carregou na cruz do Calvário. Ele pagou o preço lá na cruz do Calvário. A Bíblia fala que quando Jesus estava na cruz do Calvário, antes dele morrer, ele falou uma frase em grego chamada, uma frase não, uma palavra
que diz o seguinte: teletestai. Teletestai no grego significa está pago. Cristo, antes de morrer na cruz do Calvário, ele disse: paguei o preço do pecado do Felipe. Paguei o preço do pecado do Evandro. Paguei o preço do seu pecado, meu querido irmão. Louvado seja o nome de Deus. O crente deveria ser a pessoa mais feliz do mundo. O crente deveria ser a pessoa que andava, está tendo problema disso, problema daquilo outro. Eu estou feliz porque eu estou salvo em Cristo Jesus, o meu Salvador. É por isso que tem aquela música: pode cair o mundo, eu estou em paz. O mundo corre em busca de sucesso, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão passando por problemas, preocupadas, tirando o cabelo da cabeça, mas o crente, ele está em paz, porque para o maior problema que existe para o ser humano, Jesus é a solução. Qual é o maior problema que a gente pode enfrentar? Não é a morte? Jesus falou o que mesmo? Aquele que crê em mim, ainda que morra. Então você precisa ter medo de quê, querido irmão? De nada. Jesus é esse Deus maravilhoso que ele vai ao encontro do pecador, ele vai em busca daquela pessoa que está necessitada, ele toca no coração, ele manda um convite, ele liga a TV Novo Tempo, coloca lá para você assistir a TV Novo Tempo, para você encontrar Jesus. Deus coloca um irmão para ir na sua casa, uma pessoa lá no seu trabalho para falar de Deus, para orar por você, a sua mãe, seu pai, vizinho, parente, não importa, é Deus que está trabalhando. A missão de salvar o mundo pertence a Deus, a missão é de Deus, queridos, é Ele que vai em busca das pessoas. Nós temos o privilégio de participarmos dessa missão. E Ele paga o preço do pecado na cruz do Calvário. Teletestai, está pago. Amém? Amém? Que maravilha. E o que eu e você precisamos fazer então? Pastor, eu já entendi que Deus vai em busca do pecador e que Ele paga o preço do pecado. E agora, o que eu tenho que fazer? Abra sua Bíblia, por favor, em Atos. Atos capítulo 3, versículo 19. Atos capítulo 3, verso 19. Olha só o que a Bíblia diz para a gente. Atos, capítulo 3, versículo 19. Passei aqui. A Bíblia diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O que nós precisamos fazer, queridos? Arrependimento. Quando eu era criança, da idade desses meninos aqui, esses meninos estão muito comportados. Gente, que maravilha. Vou até falar baixo para eles não ouvirem. Que benção. Eles não são filhos de ancião, não. Né? Meu pai sempre foi ancião de igreja, né? Então, diziam... Lá na minha cidade tinha uma citação que filho de ancião e filho de pastor é igual cão. Ai, meu Deus do céu, meu filho vai ser bênção, né? Em nome de Jesus. Rapaz, mas era tanta confusão que a gente arrumava na igreja, cara. Da idade desse menino, mas era tanta confusão. Todo culto, eu saía de casa, eu descobri um negócio esses dias. Eu saía de casa, no carro, a minha mãe vinha dando o sermão, não era na igreja, o sermão era no carro, na vinda para a igreja. Minha mãe já vinha me sermoneando, né, se existe essa palavra. Ela vinha falando, meu filho, a gente vai para a casa de Deus, na igreja é lugar de ficar quietinho, você não vai ficar arrumando confusão com ninguém não, não vai conversar com ninguém não, deixa para conversar depois quando acabar o culto, tá bom, meu filho? Você entendeu, Felipe? Entendi, mano. Aí chegava na igreja, o que Felipe fazia? Vinha para o primeiro banco, com os coleguinhas e dá-lhe a conversar. Conversa.
Minha mãe, quando eu olhava para trás, minha mãe estava com aquela carona, né? E eu não queria entender. Aí minha mãe vinha, me pegava, levava lá fora, lá no banheiro. E ela pegava o tamanco que ela tinha. Quando se lembra do tamanco aí daquela década de 80, 90? Aqueles tamancos de madeira dessa altura assim. Ela tirava aquele tamanco, meu amigo. E ela me ensinou a soletrar as palavras ali. Que aí ela fazia: eu não te falei para ficar quieto na igreja. Aí eu descobri, a minha esposa, quando eu comecei a namorar minha esposa, ela gostava de usar uns sapatos plataforma. E eu falei para ela: amor, eu não gosto de plataforma, não apareça perto de mim com essa plataforma. Use escarpão, use rasteirinha, use qualquer negócio, menos esse negócio de plataforma. Eu odeio isso. E aí, depois de muito tempo que eu fui descobrir o porquê que eu não gosto de plataforma. Porque lembra a peia que eu tomava da minha mãe de tamanco. É exatamente isso. Aí, quando minha mãe chegava ali e me levava lá para trás, eu já sabia o que ia acontecer. Eu falava: mãe, não me bate não, mãe. Eu já sei, eu estou arrependido. Eu não vou fazer mais isso, mãe. Já chorava, né? Vocês acham que eu estava arrependido mesmo? Mas como é que vocês acertaram? Vocês nem estavam lá? É óbvio que eu não estava arrependido. O que eu estava querendo falar para minha mãe? Convencer a minha mãe para que ela não me batesse, e eu estava, na verdade, com medo da repreensão que ia vir. Assim é muita gente quando é adulto, né? Apronta. Aí quando o negócio começa a apertar, aí fala assim: Deus, eu estou arrependido agora. Você sabe o que é arrependimento de verdade? A palavra arrependimento vem do grego metanoel. Metanoel é mudança de mente. Isso é arrependimento. Então, uma pessoa arrependida, ela muda a mente. Ela trabalha a mente para que a sua mente não seja a mesma que ela tinha antes de encontrar Jesus. Abre comigo a Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos ver só o que a Bíblia fala sobre esse assunto de mudança de mente. Romanos capítulo 12. Diz assim, 12, versículo 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha o versículo 2 aí, E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do que mesmo, queridos? Da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem, irmãos? De Deus. Como é que você muda a sua mente? Como é que você faz a metanoia? Como é que você muda os seus gostos pecaminosos? Pelas janelas da alma. Não tem como você mudar você ter uma metanoia, mudança de mente, se você continua assistindo, séries a rodo na internet, que vão incutindo na sua cabeça valores que não são bíblicos. É complicado você querer ter uma mente nova, renovada, se você está ouvindo aquelas músicas que degradam as mulheres. Esses dias eu estava numa academia, aí a música que estava tocando para a gente fazer exercício era tão baixa, mas tão baixa, que eu saí, fui lá no dono da academia, eu falei: meu amigo, por gentileza, não tem como botar uma música daquela que só faz barulho assim, tu, não? Porque eu estou com vergonha dessas meninas que estão aqui. Como é que você quer uma sociedade saudável, sadia, se as nossas músicas banalizam o sexo, banalizam o amor, banalizam o relacionamento conjugal? Como é que a gente vai ter uma mente voltada para Cristo se eu só ouço e só vejo essas coisas, queridos irmãos?
Como é que eu vou ter uma mente voltada para Cristo se o meu desejo é enriquecer de forma ilícita? Não importa de que maneira seja, o importante é enriquecer de qualquer maneira. Sabe, queridos, para renovar a mente é necessário que a gente não se conforme com este século. A Bíblia está dizendo aqui, não vos conformeis com este século. O que é isso, queridos? São as atitudes, as ideias, as filosofias que esse mundo tem trago para a gente. E a gente, às vezes, tem tentado trazer com que essas coisas fiquem mais ou menos certas de acordo com a Bíblia. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Se não estiver embasado na palavra de Deus, eu estou fora. Se não estiver embasado na palavra de Deus, o cristão não deve beber dessa fonte. Vocês acompanharam aí a morte do Charles Kirk, né? Lá nos Estados Unidos, alguém acompanhou aí? É Charles Kirk, né? Um jovem que pregava a palavra de Deus, que vivia a vida de acordo com a palavra de Deus, e foi exterminado por causa disso. A que ponto nós estamos chegando? Onde pessoas não conseguem viver com o contraditório. E quando existem pessoas no contraditório, vão para o tudo ou nada e mata a pessoa. Não vos conformeis com esse século. Primeira coisa que a gente precisa fazer é arrependimento, mudança de mente. O mesmo texto de Atos, capítulo 3, versículo 19, diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Olha, arrependimento, você já sabe o que é. Metanoia, mudança de mente. O que vem a ser, então, arrependimento e conversão. Conversão é você estar num caminho e agora você se converte, você muda de caminho. Conversão é convergir à esquerda ou convergir à direita. Isso significa mudança de rumo. Quando você se converte, se encontra com Cristo, você agora está arrependido, a sua mente começa a falar outras coisas, pensar outras coisas, viver de outra maneira, e agora você começa a colocar isso em prática. Quem bebia já não bebe mais, quem furtava não furta mais, quem adulterava deixa isso para lá, quem fazia o que não presta, para de fazer o que não presta e começa a fazer as coisas certas em nome de Jesus. Isso é conversão, irmãos. Terceira coisa, abra sua Bíblia em 1 de João, capítulo 1, versículo 9. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Olha o que a palavra de Deus fala para a gente. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Aqui tem outro texto maravilhoso que Jesus deixa para a gente através de João. Diz assim, 1 de João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja o nome de Deus. Você quer receber perdão dos seus pecados? Confesse para Deus. Entre lá no quarto, na sua casa, e fala para Deus: Deus, eu pequei nisso, eu errei naquilo outro, me perdoe, Deus. Se você fizer isso, a Bíblia garante para você que você vai sair dali perdoado em nome de Jesus. E eu termino com Mateus capítulo 16, versículo 16. Abra sua Bíblia aí comigo. Mateus capítulo 16, versículo 16. A Bíblia diz: Marcos 16, 16. Marcos 16, 16. A Bíblia diz o seguinte: aquele que crer e for batizado será o que mesmo, queridos? Aquele que, porém, que não crê, será condenado. O que nós precisamos fazer, queridos? Ser o que mesmo? Batizados. A gente precisa crer, mas a gente precisa ser o que mesmo? Fazer mais o que mesmo? Ser batizado. Para que você tenha salvação, Deus já foi em busca de você. Deus já pagou o preço do pecado através de Jesus na cruz do Calvário, teletestai. E o que você e eu precisamos fazer todos os dias? Arrependimento, mudança de mente. Conversão, mudança de direcionamento. Terceiro, confessar o nosso pecado para Deus. Ele vai perdoar. E quarto, crer e ser batizado.
Eu termino nesta noite perguntando para você: você gostaria de receber a salvação em Cristo Jesus? Você gostaria de falar para Deus: Deus, eu quero me encontrar com o Senhor, eu quero receber a vida eterna em Cristo Jesus, eu quero viver a vida salva em Cristo nosso Senhor? Eu conheci um rapaz, o nome dele é Fábio, lá na comunidade São Sebastião. Beirando o Rio Negro, subindo o Rio Negro ali. Cheguei lá, fui saber a seguinte história do Fábio. O Fábio cresceu na igreja adventista, aprendeu a tocar instrumento, violão. Quando chegou na adolescência, Fábio se afasta dos caminhos do Senhor. Vai para o mundo das drogas, começa a usar drogas. E ele começa a ficar tão viciado que ele precisava usar drogas todos os dias. Até que chegou um dia que ele estava lá no interior, usando a sua droga, e ele passou mal. E quando ele passa mal, os vizinhos chamam a ambulância, Ambulância, coloca ele dentro da ambulância e traz ele aqui para Manaus. Ele chega aqui em Manaus, começa a receber o tratamento, ele melhora, volta à lucidez dele. E quando ele volta à normalidade, ele disse que ele fez uma oração a Deus dizendo: Senhor, eu pertenço somente a Ti. Essa droga está me consumindo, mas eu pertenço ao Senhor. Eu não tenho força para largar essa droga. E ele conta que depois dele fazer essa oração, suplicando para Deus, no dia seguinte, a vontade de usar drogas passou. No outro dia, não teve mais vontade. E ele disse: pastor, já estou há mais de 4 meses sem usar nada. Eu estou até estranhando, porque eu usava e tinha necessidade de usar todos os dias. E Deus me livrou, me limpou. Louvado seja o nome de Deus. Sabe por que eu contei essa história aqui do Fábio? Só para te dizer que para você também tem jeito. Para mim também tem jeito. Zaqueu lá em Jericó teve jeito quando se encontrou com Jesus. O Fábio, quando se encontrou com Jesus, teve jeito. E se você nessa noite quiser falar para Jesus: Jesus, dá um jeito na minha vida, resolve minha vida, por favor. Eu quero estar salvo. Eu não quero me perder naquele grande dia. Se você nessa noite disser: Jesus, eu te quero, eu te aceito, entra na minha casa, entra na minha vida, faz morada no meu coração, Ele vai fazer e nunca mais vai sair da sua vida. E a sua vida vai ser muito mais tranquila, muito melhor do que era antes dele. Você gostaria de nessa noite dizer para Jesus: Jesus, eu quero ficar pertinho de Ti. Não me deixa longe do Senhor, não. Me mantenha sempre pertinho do Senhor. Eu quero receber essa salvação, eu quero confessar meu pecado, eu quero me arrepender, eu quero me converter. Se existe alguém aqui que não foi batizado, eu quero ser batizado em breve, porque o que eu mais quero é receber a salvação em Cristo Jesus. Se você quiser fazer isso, se você quiser receber isso, eu te convido para você ficar em pé agora comigo, para que a gente possa, nessa música que nós vamos cantar agora, que nós possamos agora dizer para Deus: Senhor, eu quero a salvação em Cristo Jesus. Me salva de verdade. Me dá um novo começo, me dá a sua vida, a vida eterna em Jesus. Coloca para a gente aí o hino de número, eu não lembro agora, mas coloca aí aquela música Restaura. Tem no Novenário Adventista, a gente pode usar essa música aí, por gentileza. Vamos louvar a Deus com essa música e vamos falar para Deus: Deus, restaura a nossa vida, restaura o meu ser, restaura o meu viver e faz da gente uma pessoa realmente nova em Cristo Jesus.
Quando a gente canta, você se entrega para Jesus. Olha que música linda. Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha consagração, meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda a honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é o Teu agir em nossa vida, restaura. Amém. Você quer que Jesus restaura o que na sua vida? Fala para Deus. Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha consagração, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda a honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é o Teu agir em nossa vida, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda a honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é o Teu agir em nossa vida, restaura, restaura, restaura. Ó Deus, louvado e exaltado seja o Teu santo e poderoso nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom demais para cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque nós podemos nesse momento nos achegar diante do Senhor e dizer para o Senhor: Senhor, perdão por tudo que fiz, perdão pelos pecados cometidos, perdão, ó Deus, pelos pensamentos ruins que eu tive. Deus, me ajude a me arrepender, mudar a minha mente. Senhor, me ajude a me converter. Todos os dias precisamos nos converter ao Senhor. Deus, se existe alguém aqui que ainda não foi batizado, segundo a Tua palavra, para que haja salvação é necessário crer e ser batizado. Senhor, por favor, toque no seu coração para que essa pessoa tome logo a decisão de ser batizada também, entregar a sua vida ao Senhor,
e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Nos dê a tua presença e a tua paz. Em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. E amém, Senhor Deus. Nosso Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti ele levante o seu rosto e te dê a paz. Vem, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu.